O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Álvaro Vieira, Helena Pereira. Eu sou a Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, à hora do almoço, antes ainda do Conselho de Ministros anunciar as novas medidas de desconfinamento e 4 dias depois do 25 de Abril, quando o Presidente da República fez um discurso de rara unanimidade. São José Almeida, a que se deveu esta unanimidade, um bocado estranha e eventualmente inédita, de todos os partidos à volta do discurso de um Presidente da República no 25 de Abril? não acho que seja, quer dizer, é inédita, mas não acho que seja estranha. Eu creio que era impossível alguém não perceber a importância do que o Presidente da República fez. Na minha opinião, é talvez um dos mais importantes discursos políticos feitos em Portugal, porque o Presidente da República abriu um debate que o país não faz há quase 50 anos, que é o debate sobre a descolonização, a colonização, a história. Falo de uma forma em que baliza dentro do que é o bom senso e do que deve ser um debate em democracia e um debate sobre história e o revisitar da história, dentro de normas de bom senso e de civilidade, numa época de radicalismos exacerbados, e nós temos visto já vários disparates em Portugal, com pessoas que até acham que se tem que reescrever a história toda, escrever e olhar para a história com os olhos de hoje, não têm nenhuma noção do que é história, pronto, porque senão então fechávamos o país, não é? Se nós fôssemos discutir tudo o que era, tudo com os olhos de hoje, tudo o que foi o passado, então rejeitávamos tudo. Pronto. E ele faz... Mas rejeitámos a expulsão dos judeus, não é? Há 500 anos. Não, uma coisa é o que eu te estou a dizer. Uma coisa é tu dizeres e tu discutires o passado e falares sobre o passado e balizares esse passado. Agora, tu não ignoras, não é? Quer dizer, tu pediste desculpa historicamente, aliás, a primeira pessoa que o faz até foi Mário Soares, quando era Presidente da República, em Castelo de Vide, em visita a uma sinagoga clandestina que foi lá descoberta, antiga, pronto, não interessa agora, mas uma coisa é tu refletir sobre a história, que foi isso que disse o Presidente, no que era mau e no que era bom, mas não podes rejeitar e ignorar o que era mau. O que é que eu te quero dizer com isto? Por exemplo, vir hoje defender que se devia deitar abaixo o padrão dos descobrimentos, pelo amor de Deus, então deitávamos abaixo todos os monumentos e castelos cá em Portugal. Todos os monumentos, quer dizer, não... Ou seja, a discussão sobre a história tem que ser feita, e sobre o passado, tem que ser feita nos termos que o Presidente da República colocou. E nisso ele fez muito bem, porque criou os marcos, as fronteiras, balizou muito bem os termos dessa discussão. Mas, ao mesmo tempo, pediu que a discussão fosse feita. Pois, Álvaro Vieira, o Presidente fala em dissecar a história, mas ao mesmo tempo quer fazer as pazes com o passado. É possível fazermos as pazes com o passado havendo entre os historiadores tanta polémica e tantas formas diferentes de ler a história? eu acho que sim. E mesmo dentro da comunidade académica, já não estou a falar de fora da comunidade académica. Sim. Eu francamente não encontro assim visões tão incompatíveis e tão extremadas quanto isso. Mas recordo, por exemplo, e a propósito, que ainda hoje, na entrevista que a Helena Pereira faz ao historiador Duarte Martelo, David Martelo, perdão, no Público,
se recorda que, por exemplo, outro historiador, o Manuel Loff, próximo do Partido Comunista e comunista do Público também, chama a atenção para o facto de, nesta defesa de se olhar para a história com os olhos daquilo que eram os valores dominantes e o conhecimento disponível para os protagonistas da altura, se cair na falácia de pensar que não havia uma visão alternativa na altura, que não havia uma vanguarda, que não havia ninguém a apontar o caminho certo. Bom, talvez houvesse, mas seria certamente uma vanguarda, seria certamente uma minoria. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem razão, acho que é uma questão de bom senso, quando nos diz que, de facto, as coisas têm que ser vistas à luz dos valores dominantes na altura. E acho que o fez com tremenda eficácia. Acho que o fez com aquele papel conciliador que esperamos de um Presidente da República, que nos fez lembrar, de facto, como é importante ter na Presidência da República alguém que tenha, de facto, vocação para Presidente da República. Como é, de facto, importante ter na Presidência da República alguém que, a partir de determinada altura na sua vida, se tenha começado a preparar para isso. E isto é engraçado porque até costuma ser um argumento dos monárquicos para defender a monarquia, que é alguém que já foi quase que criado de aviário para fazer aquilo. Mas é verdade. Este 25 de Abril ficou muito claro que a preparação e a vocação fazem toda a diferença. Helena Pereira, o Álvaro já lembrou, entrevistaste para a edição de hoje do Público David Martelo, para as entrevistas Público Renascença. David Martelo é historiador e é militar e disse que pediu que se acabassem as autoflagelações sobre o colonialismo. Discutir o colonialismo sem autocrítica, o que para alguns é autoflagelação, é possível? Eu recordo um bocado esta história da expulsão dos judeus. É que, à luz da época, a expulsão dos 500 anos, a expulsão dos judeus também era normal. Aliás, o antissemitismo era muito comum e era não só na Alemanha nazi, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, era uma coisa absolutamente comum. Acho que vamos demorar mais 500 anos a considerar que o colonialismo não foi uma coisa aceitável. Parece que sim, parece que o debate ainda está agora a começar, embora indo à entrevista, David Martelo é militar, fez 2 comissões em África, em Angola, portanto também tem essa posição, ele mistura o lado historiador com a vivência que ele teve na guerra. Mas durante a entrevista ele fala de 2 coisas importantes, isso vai ao encontro, por exemplo, do que tu estás a falar dos judeus. Ele fala do plano do colonialismo pós-25 de Abril e da nossa guerra colonial, e fala do colonialismo dos descobrimentos e de há séculos. E Manuel Loff, por exemplo, foi um dos raros historiadores ou pessoas, figuras públicas, que vieram criticar o discurso de Marcelo. A maior parte das pessoas elogiou realmente. Eu não vi mais ninguém senão o Manuel Loff. Exatamente. Por acaso. E o coronel David Martelo fala precisamente, leu o Manuel Loff, fala precisamente e rebate alguns dos seus argumentos. Ele até levava uma frase, ele até a determinada altura ele próprio cita uma frase do Loff, e quando me perguntas a história da declaração dele sobre a autoflagelação, é exatamente num ponto em que ele responde a uma frase do historiador Manuel Loff, que é, a frase é um bocadinho longa, mas só para se perceber, para se situarmos. Ele diz, citando Manuel Loff, quando Marcelo nos pede para não exigirem aos que viveram esse passado que pudessem antecipar valores agora tidos por evidentes, Marcelo persiste num dos mais velhos erros metodológicos da leitura reacionária do passado, que é inventar um tempo em que os valores dominantes seriam tão consensuais que nenhum outros teriam sido enunciados. Mas atenção, em todas as épocas, os valores dominantes tiveram alternativas. Todas as ordens tiveram resistências.
todas as verdades do tempo tiveram quem as denunciasse. Esta última frase, eu acho que é a que de alguma forma mais irritou ou mais mexe com David Martel. E ele diz isso, e ele reage a isso dizendo, chama a atenção para isso e depois coloca uma questão e diz, então o desafio que eu faço é, digam-me lá quais eram as alternativas. Quais eram as alternativas quando os marinheiros portugueses desembarcam no Brasil e contactam com os índios pela primeira vez e levavam uma bula papal que tinha sido concedida ao rei de Portugal para ir conquistar e evangelizar povos que não eram cristãos? Qual era a alternativa que essas pessoas tinham? Isto é muito engraçado. Este debate é muito apaixonante, é muito difícil de fazer. Helena, deixa-me dizer só uma coisa. O historiador que tu entrevistaste tem toda a razão. Porque na história não há seres. Na história há factos. Podem ser interpretados em momentos diferentes, de formas diferentes, de acordo com os valores da época em que a história é feita. Exatamente. Não é? Mas os factos são os factos, não há seres na história. Exatamente. Por isso é que ele também, puxámos para título aquela ideia dele, não é? Que a história é feita de, como é que ele dizia? A história é feita de feridas físicas e morais, e é o que é. Todas as histórias têm isso. Exatamente, pronto. Só para terminar isto, sobre o discurso de Marcelo, eu só queria dizer que tem piada porque é um discurso que eu também elogio, que eu também gostei, mas também é verdade que foi uma forma de fugir ao tema da atualidade que tem a ver com a corrupção, não é? Porque toda a gente estava à espera que o Presidente dissesse uma palavra sobre isso. E por último, Marcelo faz também ainda sobre a guerra colonial uma sugestão que era colocar em debate ou em confronto o povo colonizador, neste caso Portugal, com os povos colonizados. Isso levou-me a pensar que o próprio Presidente estivesse a pensar a organizar um debate, coisa que nunca se fez, com historiadores dos dois lados, o que também seria muito interessante, mas pelo que eu julgo saber e pelo que eu indaguei, ainda não será desta vez que isso vai acontecer. Mais 500 anos. Então, isto vai se resolver daqui a 500 anos. Não é que já não estaremos cá para ver. Desconfinamento. São José, escreves que, em princípio, este pode ser o primeiro grande fim de semana de liberdade, que começa simbolicamente no 1º de maio. Podemos suspirar, finalmente, de alívio. Tu és a maior de todos nós, a mais pessimista. Bem, espero que já tenhas agendado a tua vacina. Não está agendada. Porque não agendaste? Não. Opa, desculpa lá, vai lá agendar essa coisa. Quer dizer, tu és a mais pessimista. Não posso, Ana. Eu não posso, eu não tenho 65 anos. Não, mas já tens 60 e as coisas mudaram. Não mudaram, ainda não está. O portal ainda é só para os 65. Pronto, peço desculpa por este pequeno interregno de eu a ralhar com a São José por ela não tratar da saúde, mas pelos vistos erradamente. Eu estou inscrita no regime geral. Bem. Espera da minha altura, que será, espero, até 23 de maio, segundo o Coronel. Segundo o Almirante. Não, o homem é só vice-almirante. Eu estou farta de o verem promovido. O homem, eu sei que ele, aquela farda, cria grande. Não, mas pronto. Grande alarme, encanto social, mas o homem é vice-almirante. Pronto. Vamos chamar-lhe como ele, ou então chamemos-lhe o nome dele, Gouveia Melo, como a gente diz, José Sócrates. Não, mas vá, nós podemos chamar, mas comumente chama-se almirante a qualquer vice-almirante ou contra-almirante, tal como tu chamas general a qualquer tenente-general, e nem dás por isso. Pode-se chamar. Obrigada, Helena. A minha ignorância aqui falou mais alto. A Helena Pereira é que é especialista. Vamos simplificar. Pronto, ok. São José, fala do desconfinamento. É assim, eu sou uma pessoa muito cética em relação a isto e à situação, quer dizer, a situação está controlada neste momento, enquanto não houver muita gente vacinada, o vírus continua a ser perigosíssimo. O que eu vejo é que este controle da pandemia foi possível porque as pessoas finalmente começaram a perceber o comportamento social que têm de ter, e, portanto, isso permitiu
também com 3 meses em casa, fechados em casa, permitiu que isto baixasse. E, portanto, eu acredito, estou com alguma expectativa que isto corra bem, porque precisamente a alteração de hábitos sociais permitiu controlar. E agora o que eu espero é que com a abertura não enlouqueça tudo, não é? Que as pessoas mantenham, que não relaxem, que mantenham os cuidados devidos. Sim, Álvaro, parece que agora finalmente, depois de alguns conflitos, governo e cientistas parecem de acordo. Eu recordo-me, e tu te recordas, do tempo em que o governo se queixava de não haver consenso entre os cientistas. Houve momentos aqui difíceis, este processo todo, não só difíceis por causa da pandemia, mas difíceis também por haver várias vozes e várias opiniões sobre como gerir. No fim, como é que faz a gestão política deste confinamento, que, pelos resultados objetivos, parece um sucesso? Sim, havia essa confusão relativamente ao fecho das escolas no último confinamento. Em relação à gestão política, boa. Acho que só posso dizer boa, porque acho que é daquelas coisas em que uma pessoa tem que ser pragmática, olhar para o resultado, e pelo resultado parece-me que é boa. Agora, em relação à gestão política do que vem aí, parece-me que paradoxalmente pode ser mais difícil, pelo menos durante os próximos dias. Acho que é mais fácil disciplinar e controlar as pessoas quando as notícias são más, quando se tem a ajuda do medo. Agora não, agora o sol brilha, as notícias são boas, há um ambiente de facto de libertação. Acho que vai ser muito difícil, assim, nesta entrada de primavera tardia, conter as pessoas. Vamos ver como corre. Até agora correu bem. Continuamos com esta sensação estranha de... Parece que temos que estar constantemente num estado bipolar, ou sermos os piores ou sermos os melhores no mundo, no campeonato mundial da Covid. Também nos dá alguma, da mesma forma que já aqui vimos antes, acho que também nos dá alguma incerteza e alguma ansiedade, o não sabermos, ainda não termos percebido muito bem se o nosso problema é estamos relativamente atrasados em relação aos outros, ainda vamos encontrar um momento mais difícil pela frente que eles estão a enfrentar agora. Pelo contrário, estamos adiantados, mas de qualquer forma antes assim do que como em janeiro ou fevereiro, naturalmente. Claro. Ana Pereira, a vida vai voltar ao normal? Ouvimos todos o Henrique de Barros dizer que esperava que em setembro não existissem casos de Covid em Portugal. Acho que nenhum de nós estava à espera de uma declaração destas. De qualquer forma, não há data para deixar as máscaras e para outro tipo de coisas, portanto vamos voltar a uma vida semi-normal, certo? Sim, parece que sim. Não sei se em setembro vai tudo voltar ao normal, isso depende do ritmo da vacinação e dos problemas que surgirem ou não, e se tudo se cumprir como está agora a Mas ser. o Sr. Almirante agora está muito otimista. E, pelo menos finalmente Sim. vieram as vacinas, não é? Sim, agora é julho. Eu lembro-me de uma altura em que o Augusto Santos Silva dizia: vá, 5 de outubro. Lembras-te quando o Macron falava na tomada da Bastilha como uma altura boa para a imunidade, e o Santos Silva dizia com graça: não, para nós a data mais importante é 5 de outubro. Depois disso foi o próprio António Costa falou em setembro. Depois o Almirante falou em agosto, agora vamos em julho. Bom, não sei. Sei que espero que em setembro, realmente, como dizia o Henrique de Barros, as coisas já estejam, já haja imunidade de grupo.
o voltar ao normal, quer dizer, o vírus, por aquilo, nós agora já ouvimos tantos epidemiologistas que ficámos a perceber um bocadinho melhor estas coisas, não é? Portanto, já ficámos a perceber que o vírus veio e nunca irá embora. O que vai acontecer é que vai se tornar menos gravoso, ou seja, vai continuar a existir, mas já não vai ter as consequências gravosas que teve durante este ano, porque vai haver vacinas, vai haver imunidade de grupo, e essas coisas todas vão fazer com que consigamos viver com o vírus com mais facilidade. Depois, sobre a reabertura do comércio e essas questões todas, quer dizer, aquele célebre quadradinho que tem 2 eixos, que é o RT e a taxa de incidência, eu acho que desde o início me fez alguma confusão porque é que esse quadradinho não tinha uma variável da vacinação, porque o RT e a taxa de incidência andam fundamentalmente ligados um ao outro. E juntar isso à vacinação é que ajudava a perceber melhor se estávamos ou não no bom caminho. Pronto, mas isso é uma opinião pessoal e o quadrado é como é e pronto, e vamos vendo. Ainda sobre as máscaras, só para terminar, porque tu perguntas das máscaras e do novo normal. Eu espero, lá está, é a minha opinião, que as máscaras não desapareçam totalmente. Eu sou muito sensível porque já tive um problema há muitos anos de uma doença infectocontagiosa e, portanto, sou muito sensível a tudo o que é transmissão pelo ar. E então, eu pessoalmente espero que nós adquiramos o hábito dos asiáticos de continuar a usar, não digo desta forma como agora usamos as máscaras, mas continuarmos a usar máscaras, principalmente em ambientes com muita gente. Eu acho que não traz mal nenhum ao mundo, e o que nós vimos é que com a utilização de máscaras, a queda da venda dos antibióticos, por exemplo, foi brutal e houve muito menos doenças. Portanto, esse lado bom significa que de alguma forma as pessoas andam mais protegidas. E só para terminar, eu quando ouço as multinacionais, as farmacêuticas dizer que a vacina pode não ser só este ano e que poderá ter que vir a ser tomada anualmente como a vacina da gripe, olha, já começo a ficar com dúvidas se não serão alguns cálculos mais financeiros. A pensar no lucro. Exatamente, porque estão a perder dinheiro com outro tipo de medicamentos, e a verdade é essa, não é? Porque há outros estudos que dizem ao contrário, há estudos que já dizem que as 2 doses são suficientes. Portanto, eu por mim não irei usar loucamente como agora a máscara, mas não vou ter vergonha nenhuma de no futuro usar a máscara em certos ambientes. Eu só espero que acabe aquela coisa pavorosa que existia antes do Covid, que era, tenho uma gripe, mas vou trabalhar. Aliás, há um anúncio que ainda passa hoje na televisão ao medicamento, que é um medicamento horrível, chamado Elvico, que faz isso de pessoas que estão com gripe podem ir trabalhar na mesma. Não podem ir trabalhar, porque vão pegam aos outros. Mas eu acho que podem. Agora, espero que isso agora mude, não é? As pessoas trabalhavam comigo para irem para casa para não pegarem a gripe. Até direi mais, eu era uma dessas pessoas que te dizia isso. De que não podemos trabalhar quando estão com gripe. Exatamente, exatamente. Ou então trabalhar à distância, quanto muito. E sempre me fez uma confusão enorme nos locais de trabalho, o pessoal ir lá com os lenços e não sei o quê, e mostrar que estava, porque aquilo era quase uma glória. Heroicidade, eu estou aqui com 37 graus ou 38 graus de febre, mas estou aqui. Isto é também uma das maluqueiras do presentismo e de coisas que vão acabar com esta história da Covid, penso eu. Espero bem, porque era um dos erros do trabalho, era o presentismo, estar até às 500 só para mostrar que estava, enfim, mas pronto. Vamos para o último tema, corrupção. São José Almeida, a entrevista do engenheiro João Cravinho à SIC, em que acusou o PS de ter ignorado as suas propostas de corrupção, apresentadas já na época, há muitos anos, mereceu do PS a seguinte reação: o engenheiro Cravinho deve estar com falta de memória. O que pensas sobre isto? O que eu penso sobre isso? Primeiro é assim, isso foi dito por uma deputada, vice-presidente da bancada,
chamada Constança Urbano de Sousa, foi depois subscrito pelo secretário-geral adjunto do PS e ontem pela líder parlamentar do PS, no programa Circulatura do Quadrado. O que é que eu penso sobre isso? Constança Urbano de Sousa foi profundamente malcriada, por um lado, ao referir-se a uma pessoa com mais de 80 anos nesses termos, e mentiu. Porque, de facto, quem tem memória, quem conhece a história do que se passou em 2006 e depois em 2010, sabe que o PS rejeitou o chamado pacote anticorrupção do Cravinho, que era um sistema coerente. Não é? Aliás, não é por acaso que só agora é que estamos a aprovar uma estratégia nacional para a corrupção e que hoje o Conselho de Ministros aprova os diplomas em que ela se concretiza, que finalmente é uma proposta com coerência, como era a do engenheiro Cravinho. Só que, naquela altura, nem José Sócrates queria, nem o PS se preocupou com o assunto. Pronto, e achou bem que tivesse sido tudo ignorado como foi. Portanto, o engenheiro Cravinho o que disse é absolutamente verdade, e quem mentiu foi a deputada. Não sei se por desconhecimento, não sei, não quero fazer apreciações desse nível. Agora, é mentira que o PS tenha aprovado quase tudo e que só o enriquecimento ilícito tenha ficado de fora. É mentira, porque a prova disso é que agora é que está a ser aprovada a Estratégia Nacional para a Corrupção, que Cravinho já propôs há 15 anos. Há 15 anos. Não idêntica à que ele propôs, mas no fundo a ideia de haver um sistema, um regime com lógica e coerência interna de combate à corrupção. O que o PS andou a fazer durante 15 anos, sim senhora, a aprovar alterações às leis que existia. Pronto, mas como o engenheiro Cravinho dizia na entrevista no Polígrafo, é preciso mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma, e o PS andou durante anos a ser conivente com esta atitude. Pois, eu confesso que fiquei também absolutamente chocada, não por Constança Urbano de Sousa estar errada, como tu explicas muito bem, mas pela sua inacreditável falta de educação. Acho que ninguém... Sim, é uma coisa insolente. É uma coisa insolente. É uma coisa insolente. Mas desculpa, já não se ensina, já não há chá, já ninguém bebe chá em pequenino, quer dizer, pode-se ir para professor universitário, não sei o que é que a senhora faz, confesso, assim de repente, além de ter sido professora universitária, uma infeliz ministra da Administração Interna. Ela é professora universitária. Pois, lamento que tenha uma falta de educação e pergunto, Álvaro, isto parece que já não se ensinam os mínimos de educação nas catacumbas do PS, ou no grupo parlamentar, ou enfim. Sem querer desvalorizar, porque acho que realmente foi assim de uma violência gratuita, não sei se de uma buçalidade elegante ou de uma elegância buçal, mas foi de facto muito, muito violenta, e até acho que foi um bocadinho pior do que disseste. Eu acho que mais do que com problemas de... não, vai dar ao mesmo, mas acho que foi qualquer coisa com a memória afetada. É a memória afetada, é. O que, atendendo à idade do engenheiro Cravinho, é... Foi, tens toda a razão. Foi o engenheiro Cravinho e olha que ele não tem nada a memória afetada. Ela é que não tem memória. Olha, mas que tivesse, na verdade, não é? E por outro lado, também esta violência toda, e sobretudo vir também o secretário-geral adjunto, a presidente do grupo parlamentar, todos como que em bloco nesta defesa agressiva. De facto, não há dúvida que o processo Marquês fez mexer com isso, e não há dúvida que muito provavelmente ficaremos com essa dívida para com o engenheiro Sócrates, de realmente ter precipitado uma reação, diria até uma competição, em que ninguém se quer mostrar menos comprometido com a luta anticorrupção do que o vizinho.
penso que exatamente por esta hora que estamos a falar está o PS também a apresentar a sua proposta. Tivemos também, eu também espero que esta competição não leve os partidos que numas coisas estiveram mal e com má consciência, noutras coisas estiveram preocupados com questões que são verdadeiramente importantes, como o princípio constitucional da presunção da inocência e contra a inversão do ónus da prova. Eu também espero que nesta competição agora os partidos não comecem a deitar fora o bebé com a água do banho. Por exemplo, já vimos o CDS, que sempre se bateu contra a exclusividade obrigatória dos deputados, agora já admitir fazê-lo, como se um dos nossos problemas não fosse a excessiva politização, a excessiva profissionalização dos políticos, não é? Temos que pensar bem e não ir atrás daquelas posições mais voluntaristas, porque se calhar é por termos demasiados políticos profissionais que nunca tiveram um trabalho semelhante ao das pessoas que representam, que depois levamos com coisas como foi só passar o Réveillon à Madeira, que é aquilo que qualquer... ou fui esquiar, porque é aquilo que qualquer português de classe média faz, não é? Se promovermos esse divórcio, depois não nos podemos queixar. Não sei, eu aí tenho algumas dúvidas, porque para Sim. mim um político profissional não é tanto um deputado em regime de exclusividade, porque eu subscrevo as palavras de Ferro Rodrigues, os deputados que trabalham como deve ser são mal pagos. E, portanto, eu não acho mal que haja deputados em exclusividade. Para mim, um político profissional, Isso portanto, não tem nada a ver. é... Podes ter deputados bem pagos, não precisam de estar em exclusividade. Sim. O que eu quero dizer é, um político profissional para mim não é um deputado em exclusividade, é um político, é uma pessoa que fez, por exemplo, uma carreira numa JS, foi presidente de conselheiro, foi presidente distrital, andou a nomear jobs for the boys, estás a perceber? E tu tens deputados completamente de acordo, porque eu acho que a exclusividade dos deputados que não permeia esse percurso e vai pedir esse percurso. terem feito esse percurso e esses merecem ser deputados em exclusividade e merecem ser melhor pagos por isso. Sim, Helena, desculpa lá eu voltar a falar, mas em que é que isso resolve o problema da corrupção? Essa proposta do deputado em exclusividade para travar a corrupção mas isso atrapalhado ainda é maior. É que o CDS é o maior mas não apresenta. Sim, mas eu não estou a ligar isso à corrupção, estou só a ligar isso ao... Desculpa, mas o CDS é que liga. Eu sei, CDS... Mas liga pouco. Portanto, está bem, liga, mas isso é um disparate, Mas a proposta do CDS é um disparate. Eu só quis dar aqui... Olha, é mais um sobre o que é um político profissional. É mais um que fala sobre o que não sabe, não é? Helena Pereira, quer dizer... Constância Urbano de Sousa não sabia e não sabe o que se passou nos anos 90 e nos anos 2000 em Portugal sobre corrupção, o líder do CDS também não sabe sobre o que é que está a falar. Porque ele fala naquilo que é por uma possível hipótese, mas que não é exatamente aquilo que ele quer e é uma atrapalhada para tentar perceber o que é que ele quer, não se percebe. E há ali uma coisa... aquilo às pessoas que já tenham exclusividade e os outros ficam de fora. Opa, enfim, mas maluqueiras do e há ali uma coisa perigosa que é exatamente isso, é ligar tudo o que é corrupção como prática política. Claro, que é inaceitável. Que parece-me que foi isso que o governo Avanduna não quis fazer ao deixar de fora do pacote da corrupção a questão do enriquecimento ilícito. Agora esqueci. Mas vai ser legislado pelo Parlamento. Também. Exatamente, mas tu queres a especialista mais aqui nessa questão, mas quando a Vanduna apresenta, foi dia 18 de março, o pacote em Conselho de Ministros que eu até achava que já estava aprovado em versão final. Não estava lá realmente o enriquecimento ilícito,
agora vai dar Não está entrada. porque eles assumiram que ia ser através do Parlamento. Exatamente, Como mas disse nesse... o Primeiro-Ministro, é uma matéria que tem sido sempre discutida pelo Parlamento. Não, mas tudo é E discutido o pelo Primeiro-Ministro Parlamento. O também pacote disse que não queria o anticorrupção também é Governo e a discutido pelo Assembleia da Não, Parlamento. mas por República. iniciativa O que eu estou a do dizer é nessa matéria. separar o que tem a ver com políticos com o que tem a ver com corrupção, porque senão é dizer que todos os políticos são mais suspeitos de corrupção de qualquer outra pessoa. Sim, mas no este país. pacote Isso hoje até aprovado, mas parece bem. este pacote hoje aprovado concretiza a Estratégia Nacional contra a Corrupção, inclui alterações e agravamento de penas na lei da responsabilidade criminal dos ocupantes de cargos políticos. E embora não chame de lação premiada, pelo menos já tem lá as regras, que isso eu acho que foi um avanço. Está isso. Finalmente, Tem isso e tem o E fim até dos os megas, julgamentos. tem isso e tem o fim dos megaprocessos, que também é importantíssimo. E Bem, os acordos para as penas a aplicar. Sim. Exatamente. Bem, camaradas, Álvaro Vieira, São José Almeida, Helena Pereira e Ruben Martins estás aí escondido, atrás, a velar por nós e a tratar disto tudo. Vamos acabar por hoje e voltamos na próxima quinta-feira. E até lá, obrigada. Até lá. Até breve. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.